Radamés Manosso aqui em Curitiba. A pergunta do vídeo é a seguinte: será que estamos próximos de uma grande virada cultural na nossa sociedade? Será que estamos próximos de alterar o zeitgeist da nossa sociedade, ou seja, o espírito do tempo, aquela visão de mundo predominante na sociedade? Muita gente associa essa possibilidade aí com a eleição do presidente Trump, que realmente entrou aí com os pés na porta e está promovendo bastante mudanças lá nos Estados Unidos. E a pergunta isso é sinal de que nós estamos chegando a um ponto de inflexão, um ponto de virada em que a cultura passa a apontar em outra direção? Vamos lá analisar isso mais de perto. Realmente não é só o presidente Trump que está mudando as coisas, em outros países também estamos vendo mudanças. É o caso ali da Argentina com o presidente Milei, que está com uma visão ali de liberalismo econômico bastante arrojada. Tem o caso da Giorgia Meloni lá na Itália, que está trazendo ali de volta o tradicionalismo cultural para os italianos. Tem o caso do Viktor Orbán na Hungria, que também coloca ali um tradicionalismo na cultura húngara e rejeita aí o progressismo que vem da União Europeia. Tem o caso também do Bukele lá em El Salvador, que está aplicando aí com grande sucesso uma ideia de lei e ordem, de restabelecer a lei e a ordem lá no estado de El Salvador, que era um dos mais violentos do mundo e agora está com baixíssimos níveis de criminalidade. Então, as mudanças estão aí visíveis, né? Já é uma coisa visível, vamos dizer. O século XX foi o século do socialismo, realmente teve as suas mais variadas versões de socialismo, desde aquelas coisas mais brutais até o socialismo light, ali o socialismo da social-democracia, que predomina na Europa ainda, lá nos Estados Unidos representado pelos democratas. Aqui no Brasil, realmente o Brasil de longa data vai por esta linha, desde o período militar. Engana-se quem pensa que os militares eram de direita, na verdade eles eram desenvolvimentistas, estatizantes, então ali começou já o predomínio do estado do bem-estar social aqui no Brasil, avançou depois para o período chamado Nova República, onde praticamente tivemos apenas presidentes aí de linha social-democrata e linha socialista. Bom, mas há indicadores que esse modelo, que este zeitgeist socialista, ele está com os dias contados, não é apenas aí uma marolinha, não é apenas um soluço do momento, mas é uma tendência predominante e vou dar aqui algumas razões para pensar desta maneira. Primeira questão, a mãe de todas as crises, colapso populacional. Esta sociedade do bem-estar social realmente ela nos colocou na direção do colapso populacional na medida em que desvaloriza a família, incentiva a mulher a ir para a carreira profissional, as famílias estão cada vez com menos filhos, está faltando bebê na sociedade atualmente. Então, com essas taxas de fertilidade da mulher, realmente o colapso populacional está chegando aí, é predominante na maioria dos países e causa um efeito bola de neve aí que realmente prejudica todas as outras áreas da sociedade. Colapso populacional é a mãe de todas as crises. Segunda questão, a ascensão de potências que enfrentam os Estados Unidos. Até pouco tempo atrás os Estados Unidos estavam aí nadando de braçada, não tinham praticamente adversários à altura, mas agora tem a China, tem a Rússia, né? E ao contrário do que pensavam os ursinhos carinhosos, o mundo está voltando a ser um lugar bastante perigoso. Quem provou isso no couro foram os alemães lá, que confiaram que eles poderiam ter uma matriz energética mais limpa, comprando gás da Rússia, mas não contavam que eles imaginavam que o senhor Putin era um homem bonzinho. Olha, caíram na realidade, agora estão lá sem usinas nucleares, sem gás russo
E aí foi o resultado assim daquela ingenuidade ambiental, daquela ingenuidade geopolítica. E agora existem adversários à altura para enfrentar os Estados Unidos, e isto nos leva a uma nova visão mais realista, não aquela visão de que o mundo se transformaria num grande parque temático de diversões. Olha, o mundo volta a ser um lugar onde, com preocupações de segurança, com ameaças de guerra, com crise, e isso vai acelerar o processo de transição para uma visão mais conservadora da geopolítica e da sociedade. Outra questão que tem que ser levada em conta é o iminente colapso do chamado estado do bem-estar social. Aquele estado que todo mundo gosta porque resolve os problemas da sociedade, ele te dá educação, ele te dá previdência, ele te dá saúde, ele provê justiça, provê segurança. Bom, aos poucos, a gente vê isso aqui muito claramente no Brasil, o Estado foi inchando, assumindo compromissos, né? E para cumprir esses compromissos de prover benefícios e vantagens para a sociedade, os impostos foram aumentando, o endividamento do Estado foi aumentando, os benefícios foram sendo ampliados gradativamente, e agora estamos chegando numa situação ali realmente de exaustão, governos altamente endividados. Esse endividamento do Estado cria toda uma indústria do rentismo aí no mercado financeiro. Tudo isso aí é uma bomba relógio que está fazendo tic-tac, que ali na frente vai dar ruim, vai desabar esse castelo de cartas. Outra questão que nós temos que considerar é que ao longo das últimas décadas houve aí um envelhecimento das estruturas, né? O mundo se tornou mais burocrático, mais regulamentado, mais corrupto, mais aparelhado. Realmente a esquerda foi aos poucos entrando em todas as instâncias de poder, colocando pessoas aqui e ali, e hoje está tudo dominado, está tudo aparelhado. Nós estamos vendo isso aí com os olhos, na nossa cara está se tornando evidente à medida que lá nos Estados Unidos o presidente Trump está fazendo auditoria em todo o governo e está encontrando lá realmente absurdos de gasto de dinheiro público, de gastança, de aparelhamento das estruturas estatais. Vocês imaginem lá nos Estados Unidos, que tem fama ali de ser uma economia liberal, de ser uma economia enxuta e eficiente, imagina o que acontece nas economias mais burocráticas, menos eficientes, como é o caso aqui do Brasil. Outra questão, né, o progressismo ele está numa fase aí que está gerando as crises migratórias, está gerando os choques culturais, não tanto aqui no Brasil, não temos. Aqui no Brasil as migrações ocorrem mais em nível interno, recebemos poucos imigrantes de outros países, mas lá nos Estados Unidos, lá na Europa, esse é um problema realmente muito sério para eles, né? O que aconteceu, por exemplo, na Europa? A Europa tem um grande sentimento de culpa ali por ter sido o foco do totalitarismo, depois teve a questão da descolonização no pós-guerra mundial, o mundo todo se descolonizou, né? Países da África se tornaram independentes, do Sudeste Asiático se tornaram independentes. E o que aconteceu? Essa independência aí criou todo um favorecimento para políticos de esquerda assumirem o poder com aquele discurso anticolonialista. Então os europeus eles têm todo um remorso, um sentimento de culpa, né? Então eles ficam impedidos moralmente ali, eles se sentem impedidos moralmente de fazer qualquer entrave contra a imigração. A imigração lá está realmente correndo descontrolada. Vamos dizer, né, nem a esquerda nem a direita europeia querem imigração, ninguém gosta de imigração, eles precisam da imigração para tapar o buraco do declínio populacional, para manter a economia deles girando. Eles precisam receber gente, já que os nativos não se reproduzem mais.
Então, o que acontece? Eles vão importar pessoas ali de baixa qualificação, porque eles querem que essas pessoas entrem lá na base da economia, gerando mão de obra barata, né? Unem o útil ao agradável. O político de esquerda europeu recebe ali com um falso entusiasmo o imigrante, conquista lá no futuro um eleitor à esquerda, e também vai ter mão de obra barata para fazer as coisas básicas da economia europeia. Então, só que esse pessoal que está chegando, eles estão vindo com outra cultura, com outra mentalidade, outra religião, e está gerando choque cultural. Então, tudo isso aí é um caldo que está fermentando, aí, esse caldo está cozinhando e realmente as cordas estão muito esticadas. Então, podemos concluir que não é apenas um movimento pendular, uma hora vai mais para a esquerda, outra hora vai mais para a direita e fica oscilando um pouco. Nós estamos saindo de um ciclo de predominância da esquerda, realmente uma predominância total, né, controlando praticamente todas as instâncias de poder, para uma virada rumo a uma visão mais realista, mais conservadora do mundo, porque realmente o processo ele está indo por esgotamento. Se não mudar, as coisas vão ficar bem complicadas. E a gente vê já que alguns políticos aí já estão dando os sinais, né? Eles que têm informações privilegiadas, estão dando aquele sinal do qual é o caminho a seguir, né? Por exemplo, eu vi uma entrevista recente do vice-presidente americano, lá, o J.D. Vance, ele falando, né? Olha, a América precisa de bebês. O que ele está dizendo? Como é que a gente resolve o problema migratório dos Estados Unidos? Como é que a gente mantém a nossa economia sem precisar importar imigrantes? Olha, fabricando bebês, né? O que eu sempre digo aqui no canal, né? Resolver o problema migratório são duas coisas, né? Controlar as fronteiras, a segunda, ir para a cama fabricar bebês. O J.D. Vance está falando isso ali realmente para quem quiser ouvir. E o presidente Trump também já está falando ali que é preciso restaurar a religiosidade na sociedade americana. Então, são dois indicativos aí, né, de como resolver os desafios do século XXI que estão chegando aí, batendo na porta e vão realmente vir com toda a força, são nuvens carregadas no horizonte. Vai ser uma volta a uma visão mais realista, não querer reinventar a roda, né, fazer aquilo que se faz há milhares de anos, né, que é cultivar valores tradicionais, né, ir a uma igreja e fabricar bebês para que a sociedade continue aí sem colapso e siga em frente. Obrigado por assistir. Fui.